7h04, agora 7h04. Olha só, vamos relembrar agora um caso que aconteceu em julho de 2019. Tem a foto aí do Paulo Germano, Raminho? Se tiver a foto do Paulo Germano, o auditor fiscal Paulo Germano Teixeira de Carvalho. 68 anos, como eu falei, um auditor fiscal já aposentado. Tá aqui, ó. Obrigado, Raminho. Valeu, Edu. Paulo Germano foi morto em uma granja na região ali de Paratibe. A granja dele, um sonho realizado. No começo, o crime foi dado como um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, porque ele foi baleado e levaram pertences do Paulo Germano. Mas depois, no decorrer das investigações, durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o principal suspeito era o próprio filho. O principal suspeito de tudo que aconteceu da morte do pai era o próprio filho, o Paulo Rodrigo. O filho, o idoso, aliás, foi atingido por 2 tiros, sendo um deles na cabeça. Paulo Germano foi socorrido, foi levado em estado grave para o Hospital de Emergência e Trauma aqui da capital e 2 dias depois, infelizmente, não resistiu. Nesta terça-feira, ou seja, amanhã, vão a júri popular o filho e mandante do crime, o Paulo Rodrigo e também o Diego. Aliás, o Carlos. Amanhã vão a júri popular o Paulo Rodrigo e o Carlos, que é o homem que encomendou a execução, que é o Paulo Rodrigo, o filho adotivo, e o Carlos, que é o cara que intermediou, né, que foi lá e arrumou o Diego para poder matar o Paulo Germano. Depois do que aconteceu com o auditor fiscal, a Paula, a única filha de Paulo Germano, não voltou mais naquela granja. Não tinha coragem de voltar lá, de relembrar, de reviver tudo que aconteceu com o pai. Com exclusividade, o Correio Amanhã teve acesso ao local do crime. A gente vai mostrar agora detalhes jamais revelados por uma equipe de TV. Agora, aqui, ó, na tela do povo, Raminho. Quando cheguei pra socorrer meu pai, eu não vou conseguir. Uma realidade difícil de encarar. Voltar no lugar onde o pai foi assassinado. Depois do que aconteceu lá no dia 7 de julho, na noite do dia 7 de julho de 2019, ela não tinha voltado para cá. É a primeira vez, ela não tinha forças para chegar nem próximo, nem aqui próximo da granja. Era um domingo, eu recebi uma ligação dizendo que meu pai tinha sido assaltado. É um filme que passa na cabeça. E qual que é a cena que você se lembra aqui, Paula, daquela noite, daquele dia? Parece que foi ali que eu cheguei e meu pai estava sendo socorrido. Ele já não falava, só o coração dele que batia. Pior dia da minha vida. Nunca imaginei. Nunca perder meu pai dessa forma. Aqui tinha uma mesa, ele tava e os assassinos entraram por aqui. Ele tinha acabado de chegar. Não. Estava aqui dentro já. Ele já estava aqui. O acusado trouxe ele até aqui. Paulo Rodrigo já tinha planejado tudo. Contratou um matador, queria executar o próprio pai, o Paulo Germano, na esquina da igreja onde eles estavam naquele dia, no 7 de julho de 2019. Só que por algum motivo o executor, o assassino, desistiu. Mas o Paulo Rodrigo queria que fosse naquele dia, tanto é que ele atraiu o pai aqui para a granja e bem nesse espaço onde existia uma mesa, o auditor fiscal foi atacado pelo assassino e executado. Paulo Rodrigo viu tudo, não só viu, como acompanhou o próprio pai dentro do SAMU até o hospital.
E a todo momento ele ia perguntando à médica do SAMU se meu pai ia sobreviver. Porque ele sabia que meu pai viu ele. E se meu pai sobrevivesse, ia dizer. O objetivo dos criminosos era fazer com que a polícia acreditasse que o auditor fiscal tinha sido vítima de um latrocínio, já que a carteira e o celular tinham sido levados. Mas toda a trama foi descoberta. E o que parecia improvável foi confirmado pelas investigações. Paulo Rodrigo, filho adotivo de Paulo Germano, arquitetou e encomendou a morte do próprio pai. Ele é um monstro. Ele é um demônio. É isso que ele é. Ele matou uma pessoa que só deu amor a ele. Meu pai não merecia. Ele tinha motivo para fazer isso com teu pai? Você está dizendo agora que teu pai adotou esse cara, pequenininho, ainda bebezinho, deu carinho, deu amor, tudo que a outra família, enfim, não deu. Teu pai merecia que ele fizesse um negócio desse? Não. Era a última pessoa que merecia isso dele. Meu pai pegou ele com 10 dias de nascido, deu amor, deu educação, fez de tudo. Meu pai como pai, eu não tenho o que falar dele. Então assim, ele retribuiu da pior forma. Ele matou meu pai com um tiro na cabeça, sem piedade. E quando meu pai já estava no chão, ele ainda chutou o meu pai, vindo a quebrar 2 costelas. Mas quando a polícia investigava, Paulo Rodrigo lamentava nas redes sociais a ausência do pai. Ele começou a roubar a conta do meu pai, todas as contas bancárias do meu pai. Ele passou a tomar posse de tudo que era do meu pai, a casa, carro, tudo. Todo dia ele mexia nas contas bancárias do meu pai, sempre muito frio, sempre tirava a gente das investigações com a desculpa de que ele estava à frente, pensando que estava enganando a gente. Então assim, em uma semana a gente já sabia que tinha sido ele. Deu na cara. Deu, muito. As atitudes dele mostraram que ele estava envolvido de alguma forma. Sim, porque meu pai era muito louco por ele, muito louco. Pelos filhos, por mim e por ele, né? Muito louco, era uma ligação muito grande que meu pai tinha por ele. Quando meu pai morreu, que mataram meu pai, ele sempre muito frio, era como se nada tivesse acontecendo. Nada estava acontecendo na vida dele. Paulo Rodrigo contou pro amigo Carlos o que queria fazer com o pai. Carlos, então, disse que tinha a pessoa certa para executar o serviço. Foi aí que o Diego entrou na história. Paulo ofereceu cerca de R$5.000 a Diego para matar o auditor fiscal. E aí ficou perreando, pegou assim, ó, vou dar uma cutia pra gente entrar dentro da casa. Aí a gente entrou, tinha 6 munição no taco do 38, disparou 4 tiros, ficou só 2 que tá ali. Ainda deu fogo no carro da mãe dele, um carro cinza, deu fuga. E de repente mandou jogar os 2 celulares e a carteira dentro do mato. Não joguei do celular e levei pra casa, me deu o celular. Disse que não tinha coragem não. Tantamente nem teve nem coragem de apontar a arma pro próprio padeiro, entrou comigo e disparou 4 tiros, só pegou 3. Diego foi o primeiro a enfrentar o júri popular. Diego, Paulo Rodrigo tá te procurando e tá com uma peça. Ele tá querendo te matar não? Aí eu disse, não sei não. Tu tá com alguma coisa dele? Tô com a arma dele. Ele tá pedindo de volta. E eu seria a próxima. Tinha esse plano? Tinha. De matar o seu pai primeiro E depois eu. Depois matar você? Na cabeça dele, depois que o crime desse certo, com 3 meses após, acho que na cabeça dele ele ia viver normalmente, eu ia ser a próxima. E que ele dizia ao Diego que ele também fazia questão dele mesmo atirar em mim. Pra ele ter o prazer de me ver caindo. Porque eu e Painho éramos os empecilhos da vida dele. Com essas palavras ele usou. O homem que atirou, que executou o auditor fiscal, o Diego, já foi julgado e condenado a 33 anos. O filho adotivo, o Paulo Rodrigo, e a pessoa que intermediou, que contratou o Diego, o Carlos, sentam no banco dos réus nesta terça-feira. Eles também vão a júri popular. Um filho biológico, você às vezes nem está esperando por ele. E ele vem com a graça de Deus e é criado por você com todo amor, toda compreensão, todo carinho. Agora o filho adotivo, você escolhe a criança.
cria a criança, dá a ela tudo que ela precisa, inclusive carinho, amor, compreensão, e foi isso que aconteceu com Paulo Germano. Paulo Germano adotou esse rapaz, chamado Paulo Rodrigo, e depois dele adulto, em razão de questão meramente patrimonial, o Paulo Rodrigo, filho adotivo de Paulo Germano, se reuniu com mais outras pessoas, com 3 outras pessoas, e resolveu matar o pai, e foi exatamente isso que aconteceu, e é exatamente essa matéria do júri de terça-feira. Um deles já foi condenado a 33 anos de reclusão, e certamente a sorte do Paulo Rodrigo não será diferente. Vai ser punido conforme a lei, inclusive se espera uma pena mais grave do que esses próprios 33 anos, por ele ser filho da própria vítima. Que a justiça seja feita. Nada vai trazer pai de volta. Nada. Mas saber que ele tá ali sendo condenado e eu ver ele pegando a pena máxima, ele tem que pegar a pena máxima. É isso que eu peço a Deus. Todos os dias. Que ele pegue a pena máxima, que toda a maldade que ele fez, ele pague. Porque é muito sofrimento. Muito. Eu sofro muito. Meus filhos sofrem muito. É um sofrimento muito grande. Um pai carinhoso. Será que meu Bruguelo é um super-homem? Cadê meu Bruguelo? Cuidado, Bruguelo, para não escorregar, Bruguelo. Cuidado, Bruguelo. Um avô apaixonado pelos netos. É, meu Bruguelo, viva meu Bruguelo, e a chuva continua. Tá bom, Bruguelo? Hein? Tá o quê? Essa granja em Paratibe era o sonho realizado de Paulo Germano. O espaço era o xodó dele. Cada árvore aqui foi plantada pelo auditor fiscal. Retornar no lugar onde passou toda a infância e que foi marcado por uma tragédia traz uma mistura de sentimentos. Nada aqui é igual. A falta de Paulo Germano é sentida em cada canto. Você não tinha entrado aqui depois ainda? E estava assim a casa antes com teu pai, Paulo? É um vazio, é uma sensação de que tudo realmente acabou. É inacreditável que tudo isso aconteceu. E é inaceitável, é imperdoável, inaceitável e inacreditável. Como se ele não estivesse aqui. É um vazio mesmo. Só. E tudo diferente. Ele vivo não era assim, não. Sei lá, essa energia de abandono não era assim. A energia que tudo acabou. Por isso que eu não conseguia vir aqui. Porque eu sabia que era isso que eu ia sentir. O crime aconteceu em 2019. Julho de 2019. Desde aquela data, a Paula não conseguia voltar mais para aquele lugar, voltar para aquela granja. E ela aceitou, quero agradecer a Paula, ao esposo dela também, ela aceitou voltar lá comigo, voltar com o Correio amanhã. E tudo isso para dizer que amanhã, esse cara aqui, ó, o Diego, que segundo a investigação foi o cara que executou, que atirou e matou o Paulo Germano, ele já foi julgado e condenado a 33 anos de prisão. Amanhã, terça-feira, vão a júri popular. Esse cara, Paulo Rodrigo, o filho adotivo, o cara que arquitetou a morte do próprio pai, e o Carlos. O Carlos, amigo do Paulo, que intermediou, que apresentou o Diego, né? E o trio de criminosos foi formado. Portanto, amanhã, sentam no banco dos réus Paulo Rodrigo e o Carlos, e o Correio amanhã, é claro, que vai acompanhar de perto mais esse julgamento para a gente ver e mostrar aqui, ó, a justiça sendo feita. Mais uma vez, obrigado pela confiança, viu, Paula? Mais uma vez. Agora são 7h19, 7h19.